Rapaz, é o seguinte, mais cedo a gente já teve um react do rap do Enigma, do Ishida lá, que ficou absurdo. Tivemos um react de Tokyo Revenge do Ishida, entendeu? Que também ficou absurdo. E hoje, terça-feira, fechando a noite com uma tranquilidade, um vídeo diferente. Eu acho que é a primeira vez aqui no canal, embora não seja meu primeiro vídeo que eu vou assistir, do Abate Caverna, um canal maravilhoso, vocês sabem, né, rapaz? Asa Noturna, meu herói favorito, que enfim, faz parte da Bate Família, então tudo interligado aqui na Bate Caverna, então óbvio que é um dos meus canais favoritos aqui do YouTube. E a gente vai trazer um vídeo que saiu há uns 6, 7 dias atrás, que é o auge e a queda do Robin, tá? Estamos falando especificamente do Tim Drake nesse daqui, tá bom? Da origem até virar Coringa, né? Enfim, rapaz, ele vai mostrar aqui a trajetória dessa paradinha aí, lembrando que a segunda coisa, aqui na descrição, o link aí da música do Batcaverna, óbvio, sempre, todo créditos a ele, e na boa, eu já tava ansioso pra ver esse vídeo, então todos pra trazer aqui com vocês, entendeu? Resolvi trazer pra assistir aqui com vocês, e não quero enrolar, vamos começar esse react, não confere nos outros dois de hoje, que eu garanto que vai valer a pena aí pra você, tamo junto? O auge e a queda de Robin, da origem até virar o Coringa. Ah, o Robin Tim Drake. O terceiro Robin a surgir nos quadrinhos. Ele foi primeiro apresentado em 1989, na clássica história Um Lugar Solitário para Morrer. Ele ajuda o Batman e o Asa Noturna, impressiona os dois. A partir daí, o personagem se tornou o Robin e teve uma ascensão meteórica de popularidade. Ele ganhou um traje novo, quadrinho, moto, carro. O Tim Drake bombou nos anos 90 e é o preferido de muita gente. Só que no vídeo de hoje nós vamos analisar a versão, do Tim Drake que apareceu no universo animado da DC. Isso porque eu tô falando então do Tim Drake do Batman série animada. A sua estreia foi já na nova fase do Batman série animada, que se chamava As Novas Aventuras do Batman, em 1997. Ele assume o lugar do Robin Dick Grayson, que já aparecia na série e vinha se tornar o Asa Noturna. Assim, no vídeo de hoje nós vamos falar então tudo sobre essa versão do Tim Drake. A sua origem, os principais momentos, lindo, né? E também o que aconteceu com ele lá no universo do Batman do futuro, que aí, foi uma coisa brava. Que o detalhe curioso desse Robin é que ele já começa causando uma certa confusão aí no telespectador. Nos quadrinhos, o Tim Drake foi a terceira pessoa a assumir a identidade do Robin, enquanto o Jason Todd foi o anterior, até ele ser morto pelo Coringa. Então, muita gente esperava que o próximo Robin lá na série animada fosse o Jason Todd. Contudo, essa versão do Tim Drake da série animada misturou certos elementos de ambos os personagens dos quadrinhos. Como Jason, o Tim é um órfão em que vivia praticamente sozinho nas ruas, até ser adotado pelo Batman, quando seu pai desapareceu depois de ser morto pelo Duas Caras. Ele também tem uma veia muito rebelde, que tenta colocar ele sempre em apuros, que é um traço do Jason. Mas ele também tem as características claras do Tim Drake, dos quadrinhos. Principalmente a sua inteligência, muito acima da média, o seu trabalho de detetive. E também é curioso mencionar que ele também teve um trágico fim, da sua carreira de combatente do crime, nas mãos do Coringa, tanto o Jason quanto o Tim Drake dessa versão. Mas isso a gente vai explorar mais pra frente. Tem também a questão do visual dele. O traje do Tim parece idêntico ao traje do Robin do Dick Grayson na série animada. Mas agora ele tem mangas, luvas e a cueca por cima da leg vermelha toda preta. E esse foi o grande diferencial. Inclusive, esse visual ia influenciar o traje do Tim nos próprios quadrinhos do personagem, após a mega saga da Crise Infinita. Mas bem, agora nós vamos ver a trajetória do personagem durante os episódios da série animada. E para ver bem o começo mesmo desse personagem, nós temos que primeiro ver uma parte dos quadrinhos do Batman Anos Perdidos. Nesse quadrinho é revelado que o Tim é filho do criminoso Steven Drake, um capanga que trabalha para o vilão Duas Caras. Ele tinha pouco respeito pelo seu pai e muitas vezes ele tinha que se cuidar sozinho, já que o seu pai raramente aparecia em casa. Por volta então dos seus 13 anos de idade, o Drake começa a idolatrar o herói de Gotham, o Batman, e coloca recortes de jornal na sua parede. Certa vez, o jovem testemunhou uma luta entre o Batman, o Robin e o Coringa. E, coincidentemente, foi também nessa mesma noite em que o Dick Grayson desistiu de ser o Robin, depois de ter uma briga com o Batman. E foi aqui que o jovem encontrou um batarangue do herói que ele começou a treinar sozinho. Essa parte aqui então tem só nos quadrinhos, mas essa história também é mais expandida no episódio que mostra a origem desse Robin, onde então é revelado como o Tim Drake virou o terceiro Robin. Isso porque tem mais um detalhe então curioso sobre esse personagem. Da ordem de exibição desse desenho, essa nova temporada aí do Batman começava com o episódio onde o Robin
Tim Drake já estava estabelecido e estava ali atuando junto com o Batman. Isso mesmo, no excelente episódio Holiday Nights, que é composto por pequenos curtas com temáticas de final de ano, tem um deles que se passa no Ano Novo, onde o Tim já é um Robin e está trabalhando com o Batman então para deter uma ameaça do Coringa. Ou seja, antes então da gente ter um episódio de origem mostrando como ele se tornou o Robin. E aqui o Coringa está usando uma arma sônica bizarra, mas é detido pela dupla dinâmica. Essa ordem então aí do desenho não colaborou. Mas foi então no segundo episódio, chamado Os Pecados do Pai, que nós tivemos então a introdução do Tim Drake como o novo Robin. Nesse episódio, quando o pai do Tim trai o seu chefe, o Duas Caras, o Tim recebe dele um bilhete e uma chave de um armário do aeroporto da cidade. Essa chave é descoberta pelos capangas do Duas Caras, quando eles sequestram por um pouco tempo o jovem. Nessa parte, o Tim mostra bastante coragem ao ter de lidar com esses capangas e o próprio Duas Caras. E quando nós vemos o lar do Tim antes, dá pra ver a quantidade de pôsteres e material do Batman que o garoto tem. Mas além disso tudo, quando o próprio Batman vem em resgate aí do garoto, é o próprio Tim que acaba ajudando o herói. Ele se livra das suas amarras e depois leva um Batman inconsciente na Batlancha até a Batcaverna. Contudo, logo depois, eles descobrem que o pai do Drake foi morto fora de Gotham. O garoto fica arrasado, mas no final do episódio, ele encontra forças para pegar o traje do Robin do Dick na surdina e ajudar o Batman e a Batgirl na luta final contra o Duas Caras, o vencendo. No fim, sem ter para onde ir, o Bruce Wayne adota o Tim Drake e começa a orientá-lo sob a sua tutela como segundo Robin. Que o Tim Drake é maneirinho, cara. Assim, o Dick Grayson retorna a Batfamília como asa mas noturna. O Tim é maneirinho. E esse episódio de introdução ao Tim Drake eu acho muito bom. Ele apresenta super bem o Tim Drake, as suas características, como ele gosta do Batman e também mostra o valor dele, né? Então foi uma boa introdução do Robin aí nesse universo animado. Já no episódio seguinte, envolvendo o Senhor Frio, aqui o vilão tá só atrás de vingança. E ele tá querendo destruir, né, a esperança das pessoas. E assim ele acaba indo atrás da família Wayne. Ou seja, o Tim tava na mira, né, durante esse episódio, já que ele é o filho do Bruce. E o Senhor Frio, a princípio, considera congelar o Tim para atingir o Bruce, mas finalmente ele acaba indo atrás do pobre mordomo Alfred. O Tim aqui é meio que deixado para trás para vigiar o Alfred enquanto o Batman e a Batgirl vão atrás do Senhor Frio. Mas é depois de um outro episódio onde a dupla dinâmica enfrenta o Espantalho e com ele mostrando o seu novo visual que ficou muito bom aqui. Isso foi durante o episódio chamado Não Tenha Medo. O Espantalho inventa aqui um gás que remove os medos de uma pessoa inteiramente. E o Batman acaba sendo infectado por ele. E aí tem um momento muito legal nesse episódio que o Robin tem que parar o Batman por medo de que o seu mentor não tivesse mais medo de matar. E ele realmente chega perto. Como resultado, o Robin acaba amarrando o Batman com o seu gancho, o que é genial. E o Bruce uma hora até tenta fingir que ele não tá mais sob influência do gás, mas ele tá. Mas o Tim Drake não se abala e mantém o Batman preso. O Tim também ajuda a localizar o Espantalho. E quando parece que o Batman vai matar o vilão, o Robin o cura com um antídoto. Depois, quando o Batman volta ao normal, o Robin recebe elogios do Batman por fazer a coisa certa, enquanto ainda ele estava sob efeito do gás. Pois é, nesse episódio aqui o Tim Drake mostrou ainda mais o seu valor, já que se o Batman não tivesse ali o Robin do lado, ele teria matado um monte de gente e ia deixar de ser herói na hora. E outro episódio importantíssimo aí do Tim Drake nessa temporada foi um focado, na verdade, só nele, chamado Dor de Crescimento. Enquanto aquele episódio da sua origem é muito bom, é nesse aqui onde nós temos o caráter do Tim Drake sofrendo um grande traste. Aqui, o Robin encontra uma garota com amnésia chamada Annie e que está fugindo do seu pai. O Tim acaba desenvolvendo uma paixão pela garota. No entanto, logo fica claro que seu pai é o vilão Cara de Barro. E não é só isso, porque a Annie não é bem uma garota. Ela nem é humana, na real. Ela é uma criação, né? Uma parte ali do Cara de Barro que ele enviou para a cidade de Gotham para dar uma conferida, né? Como é que tá a cidade e tudo mais, e para planejar uns planos dele. Só que como essa parte do Cara de Barro ficou muito tempo fora dele, ela começou a adquirir uma consciência, né? E aí ela acabou esquecendo que era uma parte ali do Cara de Barro. E realmente achou que era uma pessoa normal, que ela só estava perdida. O problema vem quando o Cara de Barro reabsorve a garota, o que magoa demais o Robin e ele quase mata o vilão.
se não fosse pelo Batman intervindo na hora certa. É um episódio muito trágico e emocional, e que você acaba se importando com o Tim e a garota, e você vê como que o Tim Drake acaba lidando com essa decepção. Outro momento importante aí no desenho é no episódio chamado Velhas Feridas, onde o Tim Drake finalmente tem um momento a sós ali, mais um momento para poder conversar com o Dick Grayson, o ex-Robin. E foi nesse episódio, né, onde o Dick Grayson diz por que ele acabou de deixar de ser o Robin. É um ótimo episódio, muito mais pro lado do Dick Grayson. Contudo, é interessante saber que o Tim tinha essa dúvida e finalmente ficou sabendo tudo que rolou entre o ex-Robin e o Batman. É um grande episódio e muito emblemático, porque era algo muito aguardado pelos espectadores do desenho na época, para saber por que o Dick Grayson deixou de ser o Robin e de ver a interação entre esses dois. Essa versão do Tim Drake também fez aparições em outros desenhos ali do universo da DC. E nós podemos começar, né, pela parceria inusitada do Tim Drake com o Superman, em um episódio, né, do desenho do Azulão. Foi um episódio chamado Cavaleiro do Tempo. E aqui, o Batman desapareceu misteriosamente. E enquanto o Asa Noturna e a Batgirl foram atrás do Bruce, o Robin foi deixado para defender Gotham sozinho. E é aí que entra o Superman, que quando visita Gotham, fica sabendo disso. E aí, ele tem a brilhante ideia de se vestir de Batman e atuar como herói junto com o Tim. E olha, até que a interação deles durante todo o episódio é muito boa, com o Tim tendo que atualizar, né, como é que o Bruce se comportaria em determinados momentos. O Tim Drake também apareceu num filme, muito mais como coadjuvante, né, do Batman, o Mistério da Mulher Morcego. E por fim também fez uma cameo no desenho do Super Choque. E é nessa aparição aí, né, nesse episódio, que ele diz algo que realmente ainda permanece um mistério até hoje. Que o Tim Drake diz que ele faz parte, né, da equipe dos Jovens Titãs. E isso é bizarro porque na verdade os Jovens Titãs nunca apareceram, né, na cronologia desse universo animado. Tem lá o desenho dos Jovens Titãs, mas por enquanto a gente nunca sabe se é ligado ou não com esse universo. Mas o que a gente acaba sabendo é que o Tim fazia parte então desses Titãs. Mas aí depois Mas no Justiça Jovem, depois que o Dick vira o Asa Noturna, é o Tim Drake, que é o Robin que fica lá na equipe, não é? Ou é o Jason, outra vez? Não, é o Robin Vermelho, é o Tim. Que pra mim é o momento mais alto desse personagem e também o mais traumático, que são os eventos que vemos no filme do Batman do Futuro, O Retorno do Coringa. Nesse filme, e eu tava assistindo esse 2000, filme, eu nunca terminei. Finalmente a galera que acompanhava nesse universo animado da DC pôde ter a resposta do que aconteceu com o Tim Drake, né, nesse universo. Já que, né, no desenho do Batman do Futuro, que faz parte dessa cronologia, a gente vê que o Batman, Bruce Wayne, ele continuou como Batman e não passou o manto pro Tim Drake. E aí a gente se perguntava o que tinha acontecido com ele. Nesse filme, é a Bárbara quem revela uma longa cena de flashback que mostra o que aconteceu com o Tim no passado. Em uma noite, o Robin estava patrulhando a cidade sozinho e acaba caindo numa armadilha montada pelo Coringa e a Arlequina. E aí, durante 3 longas semanas seguintes, nas ruínas do antigo asilo Arkham abandonado, o Tim Drake foi impiedosamente torturado com eletrochoques e injeções químicas do Coringa. O Coringa tortura o Tim Drake e, não contente só, né, em destruir a mente do Tim Drake, o palhaço do crime resolve então humilhar ainda mais o Batman. E ele descobre essa maneira aqui. O vilão transforma o Drake em um mini Coringa. A pele do Tim fica branca, o seu cabelo tingido de verde e a sua boca retorcida em um sorriso grotesco semelhante ao do Coringa. Ele faz essa grande revelação na frente do Batman. E o plano do vilão é fazer o seu Coringa Jr. matar o Batman. E quando o Coringa consegue deixar o Batman indefeso, ele dá ao Tim uma arma para matá-lo. E essa cena aqui é lendária, né? 10 de 10 é perfeição pura. Ainda mais quando você começa a ver a reação, né, do Coringa Jr. ali de Tim Drake, quando ele pega a arma e tenta ser forçado a matar o Batman. Ele fica chorando ao mesmo tempo que tá rindo enquanto ele fica mirando a arma no Batman e você vê que ele não quer disparar. E então, o Tim Drake consegue superar brevemente a lavagem cerebral do vilão e atira, mas no próprio Coringa, que morre no local. O Robin cai numa risada histérica e desmorona nos braços da Batgirl. Após isso, o Tim Drake foi quebrado físico e psicologicamente, e a doutora Leslie Tompkins passou a tratá-lo depois,
para que o Tim finalmente então pudesse se recuperar no futuro. E depois que tudo isso aconteceu, dito que o Bruce então proibiu o Tim Drake de vestir o traje de Robin novamente. Mesmo depois com o próprio Tim, né, se recuperando e tudo mais, ele até queria continuar o seu combate ao crime, mas o Bruce proibiu. Então o Tim Drake desiste dessa vida para sempre. Contudo, a participação aí do Tim Drake não fica só nesse flashback. Ele também aparece, né, mais velho nos dias atuais, com o Terry McGinnis indo falar com ele. Nas décadas seguintes, o Tim Drake deixou completamente o estilo de vida de herói para trás, e ele se torna um engenheiro de comunicação de alto nível, marido e pai de 2 filhos. O Terry visita ele, mas vê pela sua reação e pela fala que ele acabou se arrependendo de ter sido um Robin, e que ele de certa forma odeia muito o Bruce. O que acontece depois é que o Tim acaba se revelando então como o grande vilão desse filme. É uma grande reviravolta, porque tem um Coringa que fica aparecendo durante o filme aqui, e parece que é o Coringa lá do passado, mas na verdade esse Coringa é o próprio Tim Drake. E para justificar isso, claro que os roteiristas desse filme tiveram que fazer todo um malabarismo mental aí para justificar isso. Durante o tempo em que ele foi mantido prisioneiro pelo Coringa lá no passado, um microchip de DNA com as próprias memórias e o DNA do Coringa foi plantado na coluna vertebral do Tim. E aí, com o passar dos anos, o microchip foi ativado, permitindo que a personalidade do Coringa surgisse e assumisse o controle da mente do Tim Drake. O que explica o seu crescente ódio pela identidade do Robin e o Bruce Wayne também. O chip também transformava fisicamente, né, o Tim Drake numa versão do Coringa, ou seja, ele ficava com a pele branca, o cabelo verde e tudo mais. Mas numa batalha final ali do filme, o novo Batman, o Terry McGinnis, é capaz de destruir então o microchip que fazia essa personalidade do Coringa na cabeça do Tim Drake. E aí liberta, né, o ex-Robin dessa personalidade do Coringa pra sempre. No final do filme, nós vemos todos visitando o Tim no hospital e veem que ele está se recuperando e está livre do chip. E tem até um momento legal em que deixam o Bruce e o Tim se encontrarem e eles se reconciliam. E bem, esse é o fechamento, né, dessa versão do Tim Drake. Mas para encerrar mesmo, né, nos quadrinhos do Batman do Futuro Sem Limites, que continua essa versão do personagem, o nome do Tim Drake às vezes é tratado ali entre os personagens e ele é mais como coadjuvante. Fica sugerido pelas falas que ele realmente ficou liberto do controle do Coringa, embora ele continuasse lutando para manter a sua sanidade intacta, devido às sequelas ainda daquela tortura do passado. Ele se manteve afastado da vida de combate ao crime e continuou trabalhando como especialista em comunicações e também pai de família. E galera, então essa foi a trajetória do Tim Drake, essa versão dele então no universo animado da DC. Agora eu quero saber de vocês se vocês gostavam aí desse Tim Drake, né, da série animada. E se vocês lembravam, né, de todos esses episódios marcantes do personagem. Deixa aqui nos comentários também se você quer ver, né, um outro tipo de trajetória, assim, um vídeo parecido com outro personagem aí. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação. Cara, honestamente, tinha muita coisa que eu não lembrava. Óbvio, como eu falei, o Tim Drake é um dos meus jogos favoritos, logo depois do Dick, porque não tem como. Asa Noturna, primeiro Robin, Menino Prodígio, o Dick é perfeito demais. E, mano, quem não concorda nem respira, parceiro, nem respira. Mas, ó, vou falar pra vocês, hein. Mano, o Tim Drake, principalmente nessa série dos Titãs, né, enfim, nessa última temporada que teve com ele, mostra o quão excepcional ele é, né, o quão inteligente, o quão, enfim, essa parte de detetive dele, o quão bom ele é nessa coisa toda. E, mano, eu acho que isso tem que ser muito mais explorado, embora já seja muito bem explorado. Isso daqui, mano, trouxe várias lembranças. Nossa, cara, deu até uns arrepios aqui na testa e na boca, cara. Que vídeo maravilhoso aí do Abate Caverna. E, ó, se você gostou desse react, já curte aqui o vídeo, que eu trago mais do pessoal aí da Abate Caverna, que eu trago mais, porque, mano, eu curto muito Bat-Família, eu curto muito Robin, principalmente, todos os jogos, Dick Grayson, eu curto Batman. Então, enfim, rapaz, se gostou, deixa o like. Lembrando que a segunda coisa aqui na descrição é o link aí do vídeo do Abate Caverna. E é isso, mano. Se inscreve aqui, dá um confere nos outros 2 apps que a gente teve hoje. Tamo junto e até amanhã ao meio-dia.